Irmãos, quero orar com vocês e depois quero continuar esse assunto, vitalidade, tá bom? A gente tem falado sobre a vitalidade da igreja, que na verdade é a vitalidade do cristão. Eu não quero falar de novo, do que eu já falei semana passada, porque senão seria um pouco de perda de tempo, porque eu dei muita ênfase nesses assuntos. Nós falamos sobre os fundamentos, eu expliquei em Mateus 16 como que é importante a nossa relação com Cristo, como que a graça de Deus é que nos proporciona o benefício da conversão, como que é sobre Cristo que nós crescemos, a morte, as portas do inferno não prevalecem contra o cristão, e a igreja é uma instituição que atua na autoridade de Cristo como embaixadora de Cristo. Irmãos, antes da gente orar, eu quero repetir isso para concluir. Eu falei no texto de Mateus 16, quando Cristo diz que as chaves do céu estavam dadas a Pedro. Em Mateus 18 fala que as chaves dos céus estavam dadas à igreja. E Jesus em João capítulo 20 e 23 está escrito ali que a igreja ela tinha essa capacidade de ir aos homens, de estabelecer uma conexão do homem com Deus, como que com a mensagem da igreja, pecados são perdoados, homens são salvos, pessoas estão conectadas com Deus. Eu diria então que a igreja ela é embaixadora de Jesus Cristo. Nós estamos aqui trabalhando em nome dele, falando em nome dele. Não significa que nós salvamos pessoas, não significa que nós condenamos pessoas, nem significa que o meu juízo de alguém significa que Deus está julgando esse alguém. Como se, por exemplo, o pastor Tiago veio aqui e ele disse assim: não, fulano de tal está excomungado, ou fulano de tal está amaldiçoado, fulano de tal agora vai perder a salvação. Irmãos, isso não está na posse da igreja. A gente sabe que isso aconteceu na Idade Média com muita frequência. A igreja da época ela conseguiu adquirir poder e muita riqueza, ameaçando os homens, dizendo: se você não fizer o que a igreja quer, você vai ser excomungado da igreja, ou seja, tirado da comunhão da igreja, e se você for tirado da comunhão da igreja, significa que você está condenado. Então os homens davam tudo que a igreja queria, porque eles tinham medo de serem condenados por serem afastados da igreja. Isso aconteceu há 500 anos atrás, mas a igreja, como ela está sempre recuperando o que deu certo no passado, deu certo entre aspas, muitos líderes hoje têm essa mania de dizer que você está excomungado, condenado, amaldiçoado, que eu tenho o poder de fazer você receber a condenação ou não. Irmãos, não é esse o mérito, jamais, o homem não tem essa capacidade. O que é importante para nós é dizer que nós temos em mãos o conhecimento de Deus, nós temos em mãos o Evangelho de Jesus Cristo, e quando Jesus diz para os discípulos: vocês vão por todo o mundo, vão pregar o Evangelho a toda criatura, o homem que crer vai ser salvo e o que não crer estará condenado, significa que nós temos em mãos a mensagem que é o divisor de águas, é o divisor da vida e da morte. O Evangelho que eu tenho em mãos e eu posso comunicar, é ele que define salvação ou perdição. Então, quando Jesus diz que nós temos as chaves do reino, eu compreendo que nós falamos em nome de Jesus. Quando nós pregamos e alguém crê no que nós pregamos, que não é o que eu prego, mas o que está escrito na palavra, essa pessoa então é salva, ela está conectada, ligada no céu. Mas quando ela rejeita, ela está desligada do céu. Isso tem a ver com o Evangelho. Romanos capítulo 1 diz que o Evangelho, a boa notícia de que Jesus morreu por nós, é o poder de Deus para salvar o homem. Então, o meio de o homem ser salvo tem a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. Então, irmãos, nós atuamos na autoridade de Jesus Cristo, e nós temos essa capacidade de trabalhar e de falar no nome
Senhor. Mas, só para mostrar um outro lado disso, é que como igreja, nós assumimos um papel dentro da igreja. E quando a igreja toma uma decisão sobre um assunto, essa decisão é validada por Jesus. É aqui que é importante. A igreja, ela não é o ajuntamento de todo mundo que se reúne num templo. Talvez é isso que passa na nossa cabeça. Por exemplo, tem um prédio religioso que nós chamamos de igreja. Todo mundo que entrar naquele prédio, então, passa a ser igreja. Isso não é, irmãos, o princípio. A igreja, na verdade, é o homem que creu em Jesus Cristo, que agora é habitado pelo Espírito Santo. Ele então passa a ser uma propriedade de Deus. As pessoas se reúnem no templo, mas a igreja não é todo mundo que se reúne no templo, porque tem muita gente que vai ao prédio e ainda não confessou seus pecados, não se humilhou na presença de Deus e não confessou Jesus como Senhor da sua vida. Essa pessoa, ela não é igreja. Igreja é aquele grupo que reconhece pecados, confessa o senhorio de Jesus e se submete ao governo dele. Então, quando esse grupo de pessoas, que é chamado igreja, ele se reúne, decide assuntos, quando ele trata alguns pecados e deslizes dentro do próprio grupo, aquelas decisões são validadas por Jesus Cristo. Foi o que ele disse em Mateus 18. Se vocês se reúnem e decidem sobre determinado assunto dentro da igreja, ele diz: se 2 ou mais decidem, eu valido a decisão. O que Jesus está querendo dizer, irmãos? Que não é o que o pastor decide, não é o que o pastor e o Fernando decidem, mas é o que o grupo decide, porque o poder da igreja não reside em uma pessoa, ou na opinião de 2 pessoas só. É um grupo, e tem que ser algo que tem caráter de grupo, não de indivíduo. É por isso, irmãos, que eu apelo para vocês, como falei em outras ocasiões: rejeitem tudo que fique na mão de uma pessoa só. A igreja não é posse de uma pessoa. As decisões da igreja não podem ser posse de uma pessoa. É um grupo com dons diferentes, habilidades diferentes e responsabilidades diferentes, mas o grupo é o mesmo, não há diferença de importância. Somos a mesma coisa e a gente tem que decidir coisas juntos. E é daí que Jesus vai dizer: se o grupo se reúne para decidir sobre alguma coisa e o grupo decide, ele diz: eu estou no meio do grupo e eu valido o que o grupo decide. Mas isso não acontece quando um só decide tudo, tá certo? Então, irmãos, a igreja, ela atua na autoridade de Jesus Cristo. Isso é fundamental. Eu falei então para vocês o que é o fundamento. Mas se nós queremos ter vitalidade, nós precisamos pensar agora no desenvolvimento. Já que eu entendi o papel de Cristo, o papel da igreja, agora é hora de pensar assim: como que nós, indivíduos, nos enquadramos nisso? Para que a igreja tenha vitalidade, os indivíduos têm que ter vitalidade. Só que como que eu vou ter vitalidade, uma vida cristã de qualidade, se eu não estiver em desenvolvimento? Quero falar um pouquinho disso nesse tempinho que a gente tem, tá? Mas quero orar primeiro, irmãos, pedindo que Deus nos dê aqui a clareza para a gente entender, tá bom? Vamos fazer uma oração? Santo Deus, louvado seja o teu nome, porque o Senhor nos deu esse lugar, o Senhor nos deu esse privilégio de poder ouvir a palavra. Eu creio, Deus, que nós estamos aqui adquirindo conhecimento, que não é só conhecimento de religião, como o mundo pode pensar. Nós estamos aprendendo valores que mudam a vida inteira, que mudam a nossa visão do mundo, que muda a maneira como nós encaramos tudo, Pai. E eu gostaria que o Senhor usasse a aula, que o Senhor usasse o tempo que nós temos aqui no templo, na igreja, para que a gente possa desenvolver um caráter cristão que muda a maneira como nós vivemos todas as áreas e relacionamentos da vida. Eu te peço, Deus, que o Espírito Santo ilumine a nossa mente,
que ilumine, ó Pai, o nosso coração e que nos dê quebrantamento para que a palavra seja absorvida e aceita em nossa vida. Livra-nos de toda interpretação errada, livra-nos, ó Deus, de todo equívoco, mas nós oramos para que o Espírito abra a nossa mente e ilumine essa palavra. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Por favor, irmãos, vamos abrir nossa Bíblia em Hebreus. Eu teria muitos textos para falar, tá? Mas eu quero abrir primeiro no livro de Hebreus, no capítulo 5. Esse capítulo, ele fala um pouquinho desse assunto, e eu acredito que ele é de suma importância para tratar do assunto desenvolvimento. A gente poderia falar de 1 Coríntios, a gente poderia falar em Efésios. Talvez a gente vá a esses textos, mas Hebreus capítulo 5 é um texto importante. Capítulo 5, versículo 11, o texto diz: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios ou desanimados em ouvir. Pois com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos ensinamentos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, colocando de lado os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito ou para o que exige mais maturidade, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Irmãos, observem como que o escritor dessa carta, ele começa o versículo 11 fazendo uma afirmação interessante. Ele diz: a respeito de tudo que eu já falei anteriormente, a respeito dos assuntos que ele já tratou. Ele falou nos primeiros capítulos sobre a superioridade de Cristo. Ele falou sobre a suficiência do sacrifício de Cristo. Ele fala sobre o descanso de Deus. E ele vai dizer sobre esses assuntos de uma forma muito profunda. O que o escritor vai dizer? Os assuntos que nós falamos antes, eles são difíceis de explicar porque eles exigem um tempo, uma profundidade. E ele vai dizer: o assunto fica ainda mais difícil porque vocês não têm paciência de ouvir. Porque, irmãos, cá entre nós, quando nós falamos sobre a superioridade de Cristo em relação aos anjos, isso é óbvio. A superioridade de Cristo em relação a Moisés, aos homens do passado, tudo isso é óbvio. Quando nós falamos sobre a suficiência da salvação em Cristo, isso também é algo óbvio. A gente sabe que Cristo pode salvar totalmente o homem, que por ele se chega a Deus. Todos os assuntos que o escritor falou, eles não são difíceis, são assuntos básicos elementares. Mas ele vai dizer: ficou complicado de falar desses assuntos porque vocês não têm uma boa capacidade para ouvir, vocês não estão tão dispostos ao aprendizado, e isso está exigindo de mim muita explicação. Por mais que essa fosse uma carta, eu acredito que o escritor estava assim, procurando palavras, procurando muito, tentando ser o mais claro possível, e isso tornou a carta difícil de se escrever, porque eles já tinham perdido a capacidade de ouvir. Aqui vem um ponto importante, irmãos. Eu vou colocar esse verbo aqui, porque eu quero chamar a atenção. Ouvir
é importante demais. É impossível, mas é impossível uma pessoa nesse mundo desenvolver se ela perder a capacidade de ouvir. E isso não tem a ver com a igreja, isso não tem a ver com a Bíblia, isso tem a ver com o mundo. Mas tem um problema que é assim, vamos dizer que nós vivemos 90, 100 anos, nós passamos uma parte da nossa vida como criança, e a gente, na nossa cabeça é assim, criança só tem que aprender, criança não sabe nada. É o lema que a gente tem, que criança, adolescente e jovem é a faixa etária do aprendizado. E a gente pensa assim, que essa faixa etária, essa faixa da vida, é uma faixa onde o adulto não ouve a criança, ele não ouve o jovem, ele não ouve o adolescente, porque essa faixa não tem absolutamente nada que agregar para nós. Porque à medida que a gente vai se tornando adulto, chega um momento em que a gente fica engessado. O adulto, ele não aceita repreensão, ele normalmente não aceita ser corrigido, porque é próprio da idade adulta. O adulto, ele se fecha para a repreensão, e alguns se fecham para o aprendizado, porque a gente pensa assim, que eu já passei da faixa etária de aprender, né? Irmãos, talvez nós não sejamos assim, mas é típico do adulto. Vai chamar a atenção de um adulto, vai dizer que um adulto está errado, ele vai engolir aquilo se estivesse engolindo um cascalho mesmo, ele não gosta, porque ele não admite que precisa daquilo. E de maneira geral, isso é próprio da nossa idade, é próprio da maturidade, e à medida em que vamos ficando mais velhos, parece que isso vai ficando cada vez mais solidificado. Bem, quero corrigir o princípio, irmãos, dizendo que criança e jovem têm algo para ensinar, né? Tanto que o próprio Salomão diria, é melhor um jovem sábio do que um rei estúpido, porque a idade não significa inteligência, conhecimento ou esperteza. Tem muita gente madura que é muito, muito inconsequente, é pior que criança, né? E às vezes a gente fala assim, não, o que eu tenho para aprender com ele? Ele é um menino, ele é uma criança. E às vezes o filho está lá corrigindo, repreendendo, ou uma pessoa mais jovem trazendo isso, e a gente fica assim pensando, nossa, mas o que ele tem para me dar, né? Porque é jovem. Bem, muitos reis de Israel foram jovens. Marcelo está certíssimo. Teve homens que subiram ao trono com 16 anos, com menos de 20 anos. Teve alguns que subiram ao trono realmente como crianças, mas que desde cedo aprenderam o caminho da sabedoria. E não significa que a idade seja esse problema todo, né? Bem, quando a gente pensa em Davi ele era super jovem. Quando a gente pensa em Daniel dando um sermão no rei da Babilônia, Daniel deveria ter 15 anos, 17 anos ou menos, era super jovem. Aí alguém pensa, que alguém de 17 anos tem para dar para mim, que tenho 40, 50, 60, 30, não importa. Quem é ele para falar alguma coisa comigo? Bem, isso significa, irmãos, que a gente está perdendo a capacidade de ouvir. Eis um desafio. Jaciboy, ele subia ao trono porque era uma questão de ser descendente. Então, quando o pai morria, ele assumia o trono automaticamente. Mas quando eram jovens demais, eles tinham algum tutor, tá certo? Alguém velho que ajudou no governo do pai, que assume ali então um papel de ajudar, né? E irmãos, um detalhe importante é, se nós estamos perdendo nossa capacidade de ouvir, se a gente já começou a ter esse engessamento aí pela idade, a gente precisa começar a rever alguns conceitos, tá certo? Quando nós perdemos a capacidade de ouvir, porque a gente pensa que já chegou numa idade onde a gente já sabe tudo, porque a gente é maduro, a gente então precisa começar a pedir que o Espírito Santo de Deus quebre em nós o orgulho, que quebre em nós a prepotência e que nos dê a humildade. Pessoa, irmãos, que tem esse tipo de postura,
é porque já perdeu a humildade. Porque quando nós aprendemos a ouvir alguém, mesmo que esse alguém seja novo, criança, a gente aprende muito. E às vezes a gente vê que tem crianças, especialmente aquelas criadas num ambiente saudável de igreja, que elas trazem para nós conselhos e repreensões que a gente fala, puxa vida, eu podia ter dormido sem essa hoje, né? Às vezes o menino chega em casa da igreja, o jovem corrige o pai, corrige a mãe e fala, o que? Você vai fazer isso? Eu aprendi na Bíblia que isso não pode. Aí você pensa, que é isso, menino? Você acha que você é quem para me ensinar? Tem idade para ser sua avó, sou sua mãe, sou seu pai, né? A gente age aquilo porque aquilo fere o nosso orgulho, fere o ego nosso, né? Porque a gente pensa assim que não sou criança, não sou jovem, não preciso que ninguém me ensine mais nada. Bem, o escritor disse, vocês se tornaram desanimados em ouvir e aprender. E olha, irmãos, só uma coisa que eu aqui quero trazer esse princípio. Uma coisa que é típico de nós bem, estou falando nós mais velhos, né, irmãos? Deve estar pensando assim, esse cara tem 32 anos, né? Ele não sabe nada, né? Bem, cuidado, irmãos, com o lance da idade. Vai fazer o que eu acabei de falar, não, né? Então, é o seguinte, a gente costuma pensar assim, que à medida que a gente envelhece, tudo que a gente fala ou pensa, mesmo que a gente, quando mais velho, que a gente não pode ser corrigido, porque até os nossos erros são erros cometidos pela causa certa, né? É típico, não, eu fiz isso, é errado, mas eu fiz por amor, eu fiz porque tinha que ser. Irmãos, erro não tem justificativa, né? Igual, às vezes a mãe da gente faz uma coisa errada com a gente, ela fala, não, mas estou fazendo isso porque eu te amo. Bem, mas irmãos, não se justifica nada por amor, não justifica nada por preocupação. Erro é erro. Uma pessoa que toma uma postura errada é uma postura errada. E às vezes a pessoa fala assim, não, eu não posso ser corrigido, eu não estou errado, porque eu fiz isso porque é preocupação de mãe, é preocupação de pai, eu fiz isso porque era necessário. Irmãos, está errado. Quando algo está errado, quando alguém toma uma postura errada, aquilo não pode ser justificado por boa intenção, por necessidade. Erro é erro, né? E a pessoa precisa aprender a ouvir, falar, olha, eu fiz, quero que você saiba, eu fiz com a melhor intenção, mas se você disse que eu errei, eu não quero errar de novo, porque às vezes, irmãos, a gente tem muita dificuldade de engolir uma advertência, e a gente tem aquela dificuldade de simplesmente dizer, tudo bem, me perdoe, eu errei. A gente fica tentando arrumar 1001 justificativas, para no fim a gente enganar a nossa mente e a gente sair fingindo que a gente não está errado, né? Não, mas eu fiz por tal razão, não, mas eu fiz por tal razão, não, mas era assim, mas era assim, só porque a gente é orgulhoso e não quer dizer errei. Olha só, tá vendo? Esse não. Sim. E isso, Raquel, cria um caráter defeituoso, porque pode criar na cabeça das pessoas que, se a gente é adulto não erra, né? Aí cria aquela imagem do adulto perfeito, que tudo que faz é certo. Porque, irmãos, é o que a Bíblia vai dizer. O orgulho, ele está por trás de basicamente todo pecado, de alguma forma. Porque o fato de que a gente é orgulhoso, a gente perde aquela capacidade de ver o outro, a gente perde a capacidade de aceitar os potenciais do outro e meu fracasso, porque eu falo que presencio isso muito, e é uma coisa típica de nós, de mim, de você, que a gente vai querer arrumar meios de falar do assunto, ao invés que a gente podia simplesmente dizer, olha, quer saber de uma coisa? Não tem conversa, não vou querer rodear. Eu estou errado, mas eu quero só que você saiba, se isso for verdade, né, irmãos? Porque também não tem que falar isso é mentira, que a intenção minha foi a melhor, eu quis fazer o melhor, mas eu não fui capaz, então errei. A Bíblia trata esses assuntos porque houve casos assim, onde a pessoa tomou aquela postura para salvar uma vida. Irmãos, é como eu disse,
por um princípio nobre como esse de salvar uma vida. Agora, mentira não pode ser uma ferramenta para salvar, livrar a nossa cara, da vergonha ou da dificuldade de dizer: errei, esqueci, estou com preguiça, não quero, não paguei, eu não assumi um compromisso que não conseguia. Irmãos, isso é pecado, E olha, o que a gente observa? O escritor está dizendo: não pode perder a capacidade de ouvir, não pode perder. Irmãos, se nós perdemos a capacidade de ouvir, provavelmente muita coisa nós não vamos aprender, mesmo que seja explicado. Onde entra esse desafio? A pessoa pode ir à igreja, ela pode mudar de igreja, ela pode procurar aprender em casa, ter um mestre em casa, pode ler livro. Irmãos, quando se perde a capacidade de ouvir, não adianta muito o esforço que é feito. O escritor de Hebreus, ele disse: tenho coisas para falar, algumas são difíceis de explicar, e a dificuldade não vem do assunto. Porque, irmãos, cá entre nós, vou ser sincero para vocês, eu, Tiago, acho que quase tudo nessa vida tem uma explicação. Eu, quando leio a Bíblia, acho que a Bíblia tem resposta para quase tudo. Só que o difícil de explicar alguma coisa para alguém é que a gente não tem capacidade de ouvir. Capacidade de ouvir em alguns aspectos. O primeiro, ou a gente tem preguiça de ouvir, ou a gente não tem ânimo de ser confrontado com aquilo que a gente já ouviu antes, e aquilo pode quebrar alguns padrões que eu já tenho, ou aquilo pode exigir de mim um aprofundamento maior. Aí às vezes o que acontece? A gente não aprende mais, porque a gente pensa assim: eu não quero mexer com isso. Mas é o que o escritor vai dizer: se vocês se tornam negligentes em ouvir, há um nível de conhecimento onde vocês não vão chegar. Irmãos, desejem ouvir, porque olha o que fala o versículo 12, talvez muitos já fecharam a Bíblia, O versículo 12 diz: pois com efeito, de verdade, já chegou o tempo de vocês serem mestres. Olha o que ele fala: pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, novamente tendes necessidade de que alguém vos ensine os princípios elementares. Olha como essa palavra, irmãos, ela é como se fosse um tapa na cara mesmo das pessoas que ouviram essa palavra e de nós. Olha, o escritor vai dizer: o tempo que já passou era suficiente para vocês serem mestres, mas o tempo passou e vocês continuam sendo crianças. É como se ele dissesse assim: já tem tanto tempo que vocês estão ouvindo, ou teoricamente ouvindo, vou mudar a frase. Já tem tanto tempo que alguém está falando para vocês o assunto de uma maneira que vocês já poderiam ser doutores, só que na verdade vocês continuam sendo crianças, precisando que alguém ensine o ABC de novo, o beabá de novo. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos e anos, é igual uma criancinha que vai para uma escola, que tem que ouvir o ABC a vida toda, já está um idoso, uma pessoa madura, que ainda não aprendeu. Esse era o cenário daqueles hebreus, daqueles cristãos que ouviram. Irmãos, esse pode ser o cenário nosso também. Quando a gente perde a capacidade de ouvir e absorver, o que acontece? A pessoa está ouvindo o assunto 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, e você descobre que os assuntos básicos ela ainda não aprendeu. É como alguém que ainda já tem 30 anos e não sabe o alfabeto. E a gente diria: por que isso? Sabe, irmãos, a resposta é aquela: perdeu a capacidade de ouvir e de aprender. Os princípios elementares, a gente tem que aprender, irmãos. Só que aí é que vai entrar um grande conflito. O que é elementar?
Certamente está escrito aqui no início do capítulo 6, né? Por exemplo, a salvação de Cristo, em Cristo, a fraqueza da salvação pelas obras, batismo, ressurreição. Tem princípios que são básicos, elementares, e que todo cristão aprende, e que é uma coisa básica. Só que o escritor diz: vocês já poderiam estar em outro nível, mas ainda estão nesse nível básico. Irmãos, aqui cabe uma análise, viu? Uma análise bem profunda. E, irmãos, eu acredito aqui que é o seguinte: da ótica de Deus, e quando eu falo da ótica de Deus, isso não tem a ver assim com a ótica de Deus e cada povo tem um Deus, né? Não, eu não estou pensando nisso assim, no sentido da ótica do meu Deus, porque a gente sabe que o nosso Deus é o único Deus. Isso aqui não é o orgulho de alguém que está inventando moda. O Deus que nós cremos é o Deus único, e da ótica desse Deus, Criador de todas as coisas, todas as pessoas estão em pé de igualdade. É como se diante desse Deus todo mundo está nu, está despido mesmo, despido de status, formação, cultura, criação. Perante esse Deus todo mundo está na mesma condição. E quando esse Deus nos ensina, quando Ele nos encoraja, quando Ele nos corrige, a gente não tem margem para fugir, porque o princípio para o negro é o princípio para o branco, para o pobre, é para o rico, para aquele que teve sucesso ou para o que teve fracasso. Ali a verdade é para todas as pessoas, e é por isso que quando o Evangelho ele chega até as pessoas, ele não leva em conta, irmãos, a posição. A palavra é a palavra. O Evangelho da salvação ele diz que todo mundo é pecador e que todo mundo tem que se humilhar diante de Deus. Isso para o que é pobre, isso para o que é mais abastado, e para aquele que tem mais cultura ou menos cultura. É assim que o Evangelho chega. E para que alguém seja capaz de desenvolver, ela precisa ter capacidade de ouvir e fazer da sua caminhada da vida uma caminhada de progresso e aprendizagem. Uma coisa, irmãos, que a gente costuma observar é que esse orgulho, essa soberba humana, ela impede muitas pessoas de desenvolver. Vocês se lembram que quando Jesus esteve no mundo, muitos religiosos diziam: eu já sei tudo, eu não preciso desse mestrezinho de Nazaré, eu não preciso do ensinozinho dessas igrejas aí que vão lá achar que pode me dar alguma coisa. As pessoas falam isso, é aquela ideia do eu não tenho nada para aprender com essas pessoas, porque elas não estão à minha altura. E o problema disso hoje é que, para eu ser ouvido, eu preciso então provar para você que eu tenho que ser ouvido. Eu deveria chegar aqui e dizer assim: eu sou o Tiago, formado nisso, nisso e nisso, sou isso, aquilo, falo tal e tal idioma, passei tal e tal lugar, e aí você fala, então eu posso te ouvir. Irmãos, o próprio Jesus nos ensina em Lucas capítulo 4 e 5 o seguinte: ele andou de cidade em cidade pregando. Ele pregou e disse: o doente precisa de médico, o que está bem de saúde não precisa. Ele fala: eu não vim chamar gente justa, eu não vim chamar gente que acha que não precisa, eu vim chamar pecador para o arrependimento. Era o que o próprio Cristo fazia. Ele pregava de cidade em cidade. Ele disse: se você se considera saudável, justo, bom, perfeito, e aquilo que eu te ofereço, você diz, isso não é para mim, ele fala: meu filho, o problema é seu. Se você acha que o que eu tenho para te dar não é bom para você, fica a sua vidinha aí. Eu vim chamar gente que está disposta a se humilhar. Bem, o que Cristo está ensinando? Eu não vou mendigar sua aceitação, eu não vou baratear minha mensagem para você aceitar ela. Se você não quiser, tudo bem, não muda nada. Mas, irmãos, ainda que o mundo inteiro rejeite, não muda o fato daquilo que Cristo disse, daquilo que Deus disse e daquilo que Deus prometeu que é, e que a gente já viu que o que Deus promete e cumpre. O que eu quero dizer com isso então? O orgulho humano ele é um grande problema, porque todos os nobres do mundo podem rejeitar,
todos os pobres do mundo podem rejeitar. Não muda absolutamente nada, absolutamente nada. Por quê? Se diz por aí que a voz do povo é a voz de Deus, tem nada a ver. O que Jesus está dizendo é: eu disse, eu ensinei, eu preguei, Deus está mandando dizer isso para o mundo. Se o mundo rejeitar, isso não significa que aquela palavra não é autêntica, não significa que aquilo é mentira, não significa que aquilo não é digno de crédito. Porque, irmãos, parem para pensar. Cristo nasceu, Ele cresceu, Ele morreu dizendo: eu estou dando minha vida, eu vou reassumir minha vida, eu vou voltar segunda vez no futuro. Os homens da época de Cristo não acreditaram. 99,9% das pessoas não acreditaram naquilo. E o povo dizia: ele é doido, ele é doido, ele é doido, ele é falso. Outros loucos como esse Jesus de Nazaré já passaram por aqui. Gente doida como esse Jesus tinha aos montes e ninguém acreditava. E Jesus andou dizendo e anunciando, e o povo não acreditava. Só que o que aconteceu? Ele morreu como disse que morreria, e a Bíblia já dizia séculos antes. Ele ressuscitou como disse, e o povo teve que engolir seco aquilo, dizendo: é verdade mesmo, nós não acreditamos. Mas, irmãos, eles não acreditaram. E o fato de não acreditar mudou alguma coisa? Mudou nada, irmãos. E eu quero dizer isso para vocês o seguinte: quando nós pregamos a verdade, quando nós falamos as palavras de Deus e os princípios da fé, cabe ao homem humildade para ouvir. E ainda que o mundo todo rejeite aquela palavra e não ouça, não tem problema. Nós estamos falando para quem quer ouvir, estamos pregando para quem quer aceitar. 9 em 10 não vão aceitar, mas a gente continua pregando, porque a gente espera que um vai aceitar, e que um vai ouvir, e que esse um vai crescer, e que o tempo vai passar e ele vai se desenvolver, porque todos precisam. Mas o homem precisa admitir que precisa, ele precisa se humilhar e dizer: eu preciso. Mas se ele não quiser ouvir, há de chegar o dia em que a rejeição cobrará um preço. E aí, irmãos, pode ser aquele momento tarde, onde a pessoa pode se dar conta de que cometeu um grave erro, de não ter ouvido, de não ter sido humilde o suficiente para admitir aquilo. Isso é o que Jesus prometeu. Isso não tem a ver com religião. Alguém diz: mas Maomé falou uma coisa, mas o Siddhartha Gautama falou, mas o líder lá do hinduísmo também falou. Todo religioso fala. Irmãos, Jesus Cristo é a prova de que as promessas do nosso Deus são únicas, infalíveis e perfeitas. Essas outras religiões são invenções da cabeça humana, ou ramificações da fé no nosso único Deus, na verdade. Porque no fundo, por trás de tudo, é uma cópia do culto ao nosso Deus verdadeiro e uma cópia do nosso Cristo, uma cópia bem falsificada. E eu quero dizer para vocês o seguinte: aquilo que o nosso Deus tem dito vem se cumprindo, e é digno de crédito, digno do total crédito. E é por isso que a gente precisa ter essa capacidade de ouvir, para que a gente possa desenvolver. E o desejo que a gente tem que ter, irmãos, é que mais pessoas também se humilhem e ouçam. Mas a pergunta que fica é: e se as pessoas não ouvirem? E se o povo não escutar? É o que Jesus dizia. Abre a sua Bíblia lá para você ver. Em João capítulo 5, João capítulo 6, ele fala: vocês julgam que a salvação está contida nas Escrituras. As Escrituras falam de mim, mas vocês não querem vir até mim para ouvir o que eu tenho para dizer e para alcançar a salvação. Era isso que ele enfrentava. E é isso que a gente pode enfrentar, porque o povo não quer ouvir, irmãos. Mas você que está frequentando uma igreja, você tem que ouvir, Se o mundo não vai ouvir, irmãos, a gente tem que ouvir, porque a gente é o povo que se diz povo de Deus, não é isso? A gente é o povo que aprendeu a humildade. E isso, irmãos, tem a ver com todo cristão, seja ele professor, seja ele aluno, qualquer um tem que estar disposto a ouvir, tá bom? Bem, eu vou ter que parar aqui porque os alunos já subiram, mas a gente vai falar mais do desenvolvimento nas próximas